enchente, dificuldade, mas chegamos aqui para a glória de Deus, e glória de Deus com segurança, porque como foi cantado que o dia do Senhor é o monte Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Se nosso Deus é tremendo, é poderoso para nos sustentar, para nos manter em pé, para nos dar vitória contra o nosso inimigo, e não é com armas naturais que Ele nos dá vitória, né? É com armas espirituais, a Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, né? Ele nos reveste de uma armadura poderosa para que a gente possa resistir o mal, para que a gente possa resistir o pecado, para que a gente possa passar pelas lutas, pela dificuldade, dando glória a Deus, né mesmo, Paulo? Né? Ontem lá o muro lá à frente da casa quase toda caiu, né? Hoje o irmão Paulo passou o dia inteiro cortando árvores, chegando do trabalho, ficou a noite toda, mas falou para a esposa dele: vamos para casa do Senhor, nosso Deus. Que coisa tremenda, irmão. O Senhor se agrada disso, porque é algo sincero que vem do coração, não é uma imposição, né? Deus ele não impõe que a gente ame a Ele espera que nós amemos. Estava vendo aí uma entrevista com um pastor aí na internet, e ele tentando explicar isso lá para o entrevistador, né? O entrevistador estava perguntando por que Deus, sabendo que o homem ia cair, Deus não obrigou o homem a amá-lo e a permanecer com ele. Aí ele falou assim: você já pensou se você conquista uma mulher para casar contigo e tu tivesse o poder de obrigar ela a te amar a vida inteira, você ia se sentir amado assim? Aí ele falou: não. Falou: Deus também não. Por isso Ele nos deu liberdade para a gente ficar aqui e para a gente ir embora lá que a gente quiser. Se a gente está aqui é porque nós decidimos estar na casa do Senhor, amar a Ele acima de todas as coisas, como a palavra nos ensina. Amém, amado? É isso que Deus espera. Ninguém obrigou o Paulo a vir para cá hoje. Aí ninguém para a casa dele: ei, Paulo, vai vir. Não, ele veio porque ele sentiu o desejo do coração. Coisa linda, fala para mim mesmo. Hoje eu vou trocar, eu já não é o que ele quer pregar, mas essa luta toda aí, e a igreja está vazia. Eu quero que ele prega com a igreja cheia, que ele preparou uma mensagem aí que vai abalar as estruturas. Eu falei: ó, deixa eu pregar, a igreja vazia, deixa comigo, né? E eu vou ser obrigado a continuar a mensagem da missionária no sábado, porque eu já ia pregar essa mensagem, mas quando ela começou a falar de Neemias no sábado, eu falei: poxa Deus, 2 semanas esse texto. Eu venho pensar que o irmão vai falar logo sobre isso, mas como a palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela se renova todo dia, eu creio que Deus vai falar diferente nessa vida. Amém? Nós sabemos que Neemias, o significado do nome Neemias é aquele que Deus consola. Esse é o significado do nome de Neemias. E a gente tem pessoas aqui que estão sendo consoladas pelo Senhor, né? Assim como Neemias, né, era consolado por Deus ali na sua luta, na sua dificuldade, nós também temos sido consolados por Deus, consolados pelo Espírito Santo. Aleluia. Neemias, nós sabemos que ele era copeiro do rei. A irmã contou aqui a história no sábado, né? Copeiro do rei, estava no palácio, tudo que o rei ia comer, ele comia primeiro, para não passar uma necessidade. Tudo que vinha de gostoso para o rei, ele comia primeiro. Então, nós, se tivesse envenenado, também tem morrido primeiro, era ele. Mas tudo tem ônus e bônus, né? Tudo tem ônus e bônus. Mas ele era o cara que vivia bem, ele estava numa condição muito boa, estava vivendo num palácio, né? Mas ali a gente vê que Neemias, ele é um homem que tinha um chamado de Deus. Deus tinha um chamado na vida dele. E ele, ouvindo dizer no capítulo 1, não precisa abrir o texto, vou começar a falar no capítulo 4, mas no capítulo 1 ele ouviu dizer que Jerusalém estava passando por um momento muito difícil. Ele ouviu notícias de que, né, ali havia grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Quando ele ouve aquela notícia, ele não fica: não, eu estou no palácio, estou bem, vou largar isso para lá. Não, ele se envolve naquela situação, né? Eu achei muito bacana nesse sábado. Foi sábado? Foi ontem? Que caiu entrou na nossa casa? Foi ontem, né? E aconteceu a situação lá, todo mundo ligando, todo mundo preocupado. As pessoas estavam em casa, sua casa estava seca, mas estava preocupado com o outro. Aí, não está precisando de alguma coisa, né? Está precisando de ajuda, se precisar pode falar. Eu achei
bacana isso no meio da igreja, né? E a gente precisa exercitar isso sempre. E Neemias também, ele quando ouviu essa história, ele ouviu, né, essa notícia da situação terrível que estava vivendo os seus irmãos lá em Jerusalém, no capítulo 1, versículo 4, ele diz que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Porque, irmãos, a gente é carne, né? E a gente sente. E quando a gente sabe que alguém está passando uma dificuldade, está passando uma luta, e às vezes a gente não sabe o que vai fazer para poder ajudar, né? O som agora ficou fechado, não sei por que ficou assim. Dá para poder ver se melhora? Está menos pior agora. Dá um microfone aí. Agora está menos pior. Aí então, Neemias ele se sentou, né? E ele chorou, se lamentou por alguns dias, pensando na situação dos seus irmãos em Jerusalém. Mas é interessante que ele se lamentou e chorou, mas ele tomou uma atitude. Só ele, amém? Ele tomou uma atitude. Diz o texto que logo depois desses dias, ele diz: estive eu jejuando e orando perante o Deus dos céus. Às vezes, quando a gente não sabe o que fazer, às vezes, quando a gente não tem o recurso nas nossas mãos para ajudar, irmãos, cabe a nós orar, cabe a nós jejuar, cabe a nós interceder junto a Deus para que Deus venha operar no milagre. Né? Quando alguém recebe uma notícia que está com câncer, né? Eu não sou médico, não posso fazer nada, mas eu posso dobrar o meu joelho, posso orar e posso jejuar para aquela pessoa. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente está incapacitado de agir como Neemias naquele momento, mas ele começou a orar e começou a jejuar a Deus, clamar a Deus, pedindo a Deus misericórdia pela vida dos seus irmãos que estavam sofrendo lá em Jerusalém. Aleluia. E aí ele diz que, o texto diz que Neemias ele ora a Deus e fala com Deus, né, e ali lembra a Deus do conserto que ele tinha feito com o seu povo, da sua benignidade, né, com aqueles que amavam a ele, que guardavam os seus mandamentos. E aí ele fala com Deus no versículo 6, ele diz assim: estejam pois atentos, ó Deus, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. Né? Neemias ele não se coloca numa posição de melhor do que os seus irmãos que estavam sofrendo, apesar de ele não estar sofrendo, ele não estar passando pela mesma luta, mas ele ora a Deus pedindo perdão pelos pecados dos seus irmãos, mas ele fala: eu também pequei, e a casa do meu pai também pecou. Porque infelizmente, irmãos, quando a gente está numa posição boa, a gente tem emprego, a gente está com, né, a gente tem um dinheirinho no banco para as horas difíceis, a gente fica achando que a gente não tem pecado, que a gente é melhor do que o outro. Às vezes a gente está pregando na igreja, a gente está cantando, a gente está, né, ministrando aqui para os surdos, e a gente começa a se sentir melhor do que o outro. Mas Neemias, ele reconhece que ele também era pecador diante de Deus. E a gente não pode esquecer disso, porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? E todos nós necessitamos dessa graça de Deus, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. E Neemias ele se coloca ali diante do Senhor, e ele se coloca não como o melhor, mas ele se coloca um igual com os seus irmãos. Falei de pecado, mas eu também pequei. Quando você for orar, não ore se sentindo melhor do que aquela pessoa por quem você está orando, porque às vezes porque ele está numa situação pior do que a sua, você corre o risco de se sentir melhor do que ele. Mas Neemias não fez isso. Isso é um exemplo para nós. Ele vai ali lembrando a Deus, trazendo a memória no capítulo 1, tudo aquilo que Deus tinha prometido a Israel, né? Que Deus tinha falado que se Israel se arrependesse dos seus pecados e eles guardassem os mandamentos, Deus ele ouviria no céu e ele traria uma saída, uma solução para o seu povo. No capítulo 2, depois dele fazer toda essa oração, ele vai lá e entra diante do rei para servir o rei. E ele, por ser uma pessoa em que toda vez ele queria servir o rei, ele sempre entrou ali
né, com talvez um sorriso no rosto, entrava ali na presença do rei, né, não triste por ser um escravo, não se sentindo, né, alguém menor diante daquele rei, mas sabendo da sua posição diante de Deus. Mas naquele dia, no capítulo 2, o rei olha para ele, e no versículo 2 do capítulo 2 ele disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. E diz: então temi muito em grande maneira. Aleluia. E aí então ele ora a Deus e ele conta para o rei a situação em que seu povo está vivendo e por que ele estava triste daquele jeito. É interessante que, né, Deus ele nos usa de muitas formas, e Deus ali usou Neemias naquele momento ali, porque Deus tinha dado para ele aquela missão, e ao contar tudo aquilo para o rei, e falar sobre a necessidade que ele tinha de ir e de ajudar o seu povo, no versículo de número 8, no final diz: e o rei deu para ele tudo, segundo a sua boa mão. Aleluia. Deus, tudo que ele precisava para reconstruir os muros, para ir até aquele lugar, Deus deu para ele. O rei deu para ele. Aleluia. E nós, né, precisamos entender que quando Deus nos dá uma missão, quando Ele nos coloca numa missão, num propósito, Ele vai preparar tudo para nós. Deus preparou tudo para Neemias, não faltou nada para ele naquele momento. As cartas foram dadas para que eles, né, fossem, para que ela voltasse para a sua terra, para que ele levasse, né, a madeira, tudo que ele ia precisar para reconstruir o muro. E no versículo 12, o texto vai dizer que chegando lá, ele se levantou de noite, diz aqui, e poucos homens com ele, e não declarou a ninguém o que Deus pôs no coração dele para fazer em Jerusalém. E não havia com ele, né, muito animal, senão aquele em que ele estava montado. E eu vejo aqui que nesse versículo que nem tudo que Deus coloca no seu coração é para você sair por aí falando para os outros. Às vezes é para você guardar para você. Existe a hora de falar, existe o tempo de falar. E ele se levanta, vai ver a cidade, vai observar o que estava acontecendo. Às vezes é tempo de observar, é tempo de ouvir e não de falar. A gente tem muita pressa de falar, né? Então tem coisa que Deus colocou no seu coração que é para você guardar para você naquele momento. Ele olhou, viu como é que estava a situação de Jerusalém, viu como é que estavam os muros. Às vezes nós entramos na casa das pessoas e a gente que é pentecostal, é crente, né? Pentecostal, a gente quer logo falar, quer abrir a Bíblia e quer logo, né, mostrar para o cara que ele está errado, que ele está adorando os ídolos, e a gente quer rasgar logo. Mas às vezes é hora de entrar na casa da pessoa e observar como é que está aquela situação, observar a vida daquela pessoa, conhecer melhor aquela pessoa, para então, depois que você vê a situação, aí então você vai falar. A gente não deve ter pressa de falar. E Neemias, ele guardou aquilo para ele. Só lá no versículo 16, né, ele vai dizer assim: e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Aleluia. Ele, até aquele momento, ele não tinha declarado coisa nenhuma. Mas aí no versículo 17, lá no final do versículo, o texto vai dizer: vinde, pois, aí vai dizer, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em oprobio. Aí então ele chama o povo para o trabalho. Aí então ele coloca o povo, né, para fazer aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E no 18 ele vai dizer: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aleluia. Há tempo de calar e há tempo de falar. Há tempo de se preparar e há tempo de fazer a obra. Aleluia.
Muita gente chega na igreja, não conhece nem o Novo Testamento ainda direito, já quer sair por aí fazendo a obra. Existe tempo de estudar, tempo de ler, tempo de se preparar, tempo de orar, para então a gente fazer a obra. Aleluia. Nós temos uma obra para realizar, irmãos. Amém? Uma obra para realizar. Temos uma igreja para construir. Mas isso vai ser no tempo certo de Deus. E Deus está preparando esse tempo para nós. E nós também vamos nos levantar para edificar essa igreja. Aleluia. E não pense que isso vai ser fácil, não. Vai ser difícil, irmão. Vai ter levante. Nós vamos ter dificuldades. Mas o Deus que nos chamou para fazer essa obra, Ele está conosco. E Ele vai preparar todas as condições e os meios necessários para que a gente possa edificar aquela igreja. Aleluia. Assim como Ele fez com Elias. Veja bem, no versículo 19 vai dizer: e ouvindo Sanbalate é o diabo, é o próprio Satanás, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? No início, logo na hora, já começou a oposição, porque quando eu vou fazer algo para Deus, sempre vai ter oposição. Sempre vai ter. Se você se levanta do seu banco para fazer algo para o Senhor, a oposição vai vir. Vai ter alguém para poder desfazer de você, como o Tobias desfez dele. Vai ter alguém para dizer que não é você que tinha que fazer isso. Mas se Deus te chamou para você fazer, faça em nome de Jesus. Se Deus te colocou na posição, irmão, faça no nome de Jesus, como fez Elias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quem chamou ele tinha consciência disso, foi Deus. Quando você tem consciência de quem te chamou, quando você tem consciência de quem te comissionou para a obra, não adianta o inimigo se levantar, você vai seguir em frente no nome de Jesus. O capítulo 13 é um capítulo interessante desse texto, porque eu não vou ler ele, mas se você olhar aí, você vai ver que cada família se levanta para edificar aquela porta que está diante dele. A gente vê no capítulo 3 que cada um faz a sua parte. Aqui um interpreta, o outro canta, o outro toca, um fica ali na porta para poder esperar as pessoas chegarem, outro ora lá atrás e intercede. Cada um faz a sua parte. E nos dias de Neemias não foi diferente. Cada um se levantou para fazer a sua parte. Busque em Deus qual é a sua parte nessa obra, porque é uma parte para a qual você foi chamado. Há algo para você fazer nesse lugar, e você não pode ficar parado. Aleluia. O povo se levantou para fazer, e você tem que falar para Deus: Senhor, eu também quero me levantar para fazer a minha parte. Eu vou fazer, não vou deixar para o outro fazer. Se você for ler o capítulo 3, você vai ver isso aí bem claro, cada um fazendo a sua parte. Capítulo 4. Agora sim, capítulo 4. Abre para mim capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se heresia? Não, exato. Isso sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que ele fique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Houve uma oposição, houve uma resistência contra aquilo que Neemias ia fazer. Se levanta ali Sanbalate, prefigurando o próprio Satanás,
e dizendo: vocês não vão conseguir. Talvez hoje também, se nós olharmos para a nossa capacidade, se nós olharmos hoje para os nossos recursos, né, a gente vai sentir aquele medo de ir e partir para fazer a obra que Deus espera que nós façamos. Talvez Satanás ele vai soprar nos nossos ouvidos e vai dizer: vocês vão construir isso aí? São vocês que saíram lá da laje que vão levantar aquela igreja, né? O diabo se levanta para dizer que nós não somos capazes, como ali, né, Sanballat se levantou contra Neemias. Mas se Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos fazer no nome de Deus. Nós não vamos fazer na nossa força, mas na força de Deus, e o recurso quem vai dar é Ele, como deu também para Neemias. Veja o que Neemias faz quando ele sofre essa oposição. No versículo 4, coloca o versículo 4 também, diz assim: Neemias faz um clamor a Deus e diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Ele faz um clamor a Deus, e no versículo 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmão, quando o coração do povo se inclina a trabalhar, não há limites, não há para nós limites, né? Nem para o bem, nem para o mal. Quando o povo começou a construir aquela torre de Babel, né, irmãos? Deus falou: não há limite para essas pessoas. E o que Deus fez? Deus confundiu as línguas, para que eles não conseguissem erguer aquela torre, né? E não viessem ali, né, pecar ainda mais contra Deus. Mas, né, quando nós nos juntamos para o bem, para fazer algo que Deus colocou no nosso coração, quando nosso coração se inclina para trabalhar, nada é impossível para nós. Aleluia. E no versículo 7 vai dizer: e sucedeu que, ouvindo Sanballat e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asidonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. Quando o inimigo viu que as brechas iam sendo tapadas, eles se irritaram sobremodo. Quando o diabo começa a perceber que as brechas da nossa vida estão sendo tapadas, ele se levanta contra nós. Pensa na vida disso. Às vezes a gente vem para a igreja, acha que a gente não vai ser mais incomodado pelo diabo, mas não é assim não. Quando a gente vem para a igreja e começa a tapar as brechas da nossa vida, o diabo se levanta contra nós, para tentar nos deter, para tentar nos paralisar. Aleluia. E por isso que aqueles homens fizeram naquele dia, né? O inimigo, ele irado, né? Quando os teus muros eles vão subindo, quando o inimigo vê que os muros da tua vida, que os muros da tua família, né? Que os muros da tua igreja, eles estão subindo, o inimigo fica irado. Aleluia. E diz ali no versículo 8: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O inimigo, ele vem contra nós para tentar nos desviar do nosso intento. Aí vem a dificuldade, aí vem as lutas, aí vem os problemas, né? E se a gente não tiver fé, se a gente não confiar no Deus que nos chamou, no Deus que nos comissionou, né? Não ter certeza de que Ele vai nos dar a vitória, o inimigo, ele vai nos desviar daquilo que nós estamos fazendo. Mas Neemias confiava em Deus. E diz no versículo 8: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para nos desviarem do seu intento. Versículo 9: porém nós, veja bem qual a atitude de Neemias, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, e de dia e de noite, por causa deles. Eles oravam e eles vigiavam de dia e de noite. A
às vezes a gente ora, mas a gente não vigia. Às vezes a gente vigia, mas a gente não ora. Neemias orou e colocou guardas vigiando de dia e de noite por causa dos seus inimigos. Então disse Judá, no versículo 10: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Veja que o muro já tinha sido edificado até a metade, as brechas estavam sendo tapadas, eles oraram a Deus, eles estavam vigiando por causa do adversário, mas vem momentos, irmãos, em que bate um desânimo na gente. Existem situações em que bate um desânimo. O povo ficou desanimado, apesar de ver que a obra estava progredindo, apesar de ver que as brechas estavam sendo tapadas, eles foram tomados de um desânimo e disseram: nós não poderemos edificar o muro. Como não poderemos? Já está edificado até a metade, as brechas já estão sendo tapadas, mas mesmo assim, vendo o que Deus já tinha feito, eles desanimaram. E às vezes mesmo a gente vendo o que Deus já fez na nossa vida, a obra que Deus já realizou na nossa vida, mesmo assim às vezes nós desanimamos, mas é preciso a gente vencer o desânimo. Aleluia. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Veja que os inimigos de Judá, eles armaram ciladas, e assim também Satanás, ele arma ciladas para te tirar do propósito de Deus. E você tem que estar atento, você tem que estar vigilante com isso. E diz no 12: sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares, e tornaram a nós. Veja que, apesar deles estarem armando todas aquelas ciladas, apesar deles estarem preparando todos aqueles intentos, Deus não deixou eles enganados. Deus, ele revela a cilada do inimigo. Deus enviou homens para avisar eles do que os seus inimigos estavam fazendo. E nós podemos ter certeza de que no meio dessa luta toda, Deus não vai nos deixar só. Deus não vai nos deixar confundidos. Se Ele tiver que te revelar para você se preparar, Ele vai te revelar. Ele te revela na palavra, Ele manda alguém para poder ir na tua casa para falar contigo. Deus, Ele cuida de nós. Aleluia. E aí no 13 diz: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Irmão, luta pela sua família. Aleluia. Luta pela sua família. Neemias se levanta ali e fala isso para aquele povo: ó, eles estão armando ciladas, mas ó, se prepara, pega a tua lança, pega a tua espada e luta pela tua família. O inimigo está armando cilada, irmão. Ele está preparando a armadilha contra você, contra a tua família, contra teus filhos, contra a tua esposa. Então se levanta e luta pela tua família. Aleluia. Não fica parado, né? Olha o exemplo ruim do rei Ezequias. Quando o cara falou que os filhos dele seriam levados para a Babilônia, ele falou: boa essa palavra. Irmão, desistiu da família. O camarada desistiu dos filhos. Você não pode desistir dos seus filhos. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir da sua esposa. Você não pode desistir do seu marido. Luta, se levanta como aquele povo se levantou. Confia no seu Deus, não tema. Se lembra de quem é o seu Deus. Esse Deus grande, esse Deus terrível, esse Deus
lembra disso e luta pela tua família. Versículo 15 vai dizer: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Eles tinham parado, eles estavam paralisados diante da situação. Quando eles ouviram falar das ciladas, aquele desânimo bateu eles. Mas depois dessa palavra de Neemias, depois que Neemias disse para eles essas coisas, eles voltaram à obra, cada um voltou àquilo que estava fazendo. Se você está parado, se o inimigo te paralisou por algum motivo, volta a fazer a obra que Deus colocou para você fazer. Não pare a obra que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe o inimigo te paralisar. Eles voltaram cada um à sua obra. E no versículo 16 vai dizer: e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Veja que eles voltaram para a obra e voltaram mais atentos, colocaram guarda, metade trabalhava e metade vigiava, Enquanto um está pregando, o outro está orando. Enquanto um está cantando, o outro está de olho na porta para ver quem está entrando. Uns estão trabalhando, os outros têm que estar vigiando. É assim que aconteceu naqueles dias, Cada um tem que fazer a sua parte. E diz que eles se vestiram de couraças, falando também dessa armadura que Deus nos deu para nós nos vestirmos. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Deus nos deu armaduras espirituais, armas espirituais para nós lutarmos contra o nosso inimigo. E nós temos que tomar posse dessa armadura, temos que nos vestir dessa armadura, para que quando o inimigo vier, nós estejamos preparados para lutar contra ele. Eles se prepararam, e diz que ali que os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Irmãos, isso aí fala sobre liderança na igreja. A liderança tem que estar por trás, conduzindo, orientando, mostrando, orando, intercedendo, ensinando, motivando. Veja que os chefes ficavam por trás enquanto os homens trabalhavam. Eles estavam ali por trás porque estavam orientando os homens, estavam mostrando a eles o que eles tinham que fazer. Amém? E assim que a liderança ela tem que se conduzir. A liderança tem que ficar ali na sua posição, tem que estar ali, de olho em tudo que está acontecendo. Em tudo que está acontecendo, para poder orientar, para poder corrigir, para poder ensinar no momento certo. A liderança estava por trás, os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E no 17 vai dizer: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha as armas. Eles faziam a obra com a mão, mas com a outra mão eles traziam a arma. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam preparados para qualquer situação, A gente tem que estar preparado para qualquer situação. Está aqui cantando, mas se manifestou um demônio aqui, mas tem que estar preparado para expulsar, A gente tem que estar preparado para qualquer situação. Estou ali na porta, entrou uma pessoa ali, essa pessoa está com uma necessidade, a gente tem que estar preparado para ajudar. Nós temos que estar preparados para qualquer situação. Eles estavam preparados tanto para fazer a obra, quanto para lutar. Numa mão eles trabalhavam, na outra mão eles seguravam as armas. Nós temos que ser assim também na casa do Senhor. Temos que estar preparados para tudo, preparados para batalhar, para lutar em qualquer situação. No versículo 18, vai dizer: e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos ombros, e edificavam, e o que tocava trombeta estava junto comigo. Aleluia. Eles estavam prontos para batalhar. E disse eu aos nobres e aos magistrados e
grande e extensa essa obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina. Ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Quando a buzina toca, quando há uma convocação, a buzina é uma convocação, né? Do quartel lá, quando toca a corneta, avançar, todo mundo avança. Ninguém fica perguntando o que eu vou fazer lá. Todo mundo já sabe, ele conhece o som. Lá também eles conheciam o som da buzina, né? E Neemias falou: quando tocar a buzina, a gente se junta para fazer, para batalhar, para lutar contra o nosso adversário, né? Quando a gente sai daqui, cada um vai para a sua casa, cada um vai viver a sua vida. Mas aí no WhatsApp a buzina toca: irmão, estamos precisando de oração de uma pessoa no hospital. A buzina está tocando. O que a gente faz? A gente se junta para orar para aquela causa, para interceder para aquela coisa. A mulher está lá no fogão, às vezes não dá para parar porque a comida já está ali, né, na metade, mas ela começa a orar ali mesmo, colocando sal, ela está clamando, falando com Deus, está mexendo, está dizendo: Senhor, tem misericórdia, envia o teu anjo, Senhor, envia a cura, Senhor, envia ali o livramento, né? O Wilson está lá cortando o cabelo, mas ele deu aquela olhadinha no WhatsApp, ele viu que a buzina tocou, ele está cortando o cabelo, está falando com o Senhor. O que está no trânsito com o apito na mão? Mas ele falou: caraca, meu irmão lá que está precisando de oração, eu vou orar aqui mesmo e vou clamar. A buzina tocou, irmão, você tem que estar pronto para se ajuntar. Quando a buzina tocava, eles largavam tudo e iam se ajuntar, porque sabiam que uma batalha ia vir e eles tinham que estar juntos para vencer, porque juntos, irmãos, a gente vence qualquer batalha, né? Juntos a gente vence qualquer luta. Se a gente ficar separado, a gente perde. Aleluia. Então fica atento quando a buzina tocar, quando o lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos, no versículo 21, trabalhamos na obra. Metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. E também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia na obra. E nem eu, e nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Até para beber água eles iam armados. Até para beber água eles estavam preparados. Às vezes a gente, né, a gente sai daqui, aqui ele está preparado, a gente canta, a gente dá glória a Deus, a gente repreende o diabo, a gente vai para casa, a gente larga a água, coloca a arma no gelado, né, larga a Bíblia, não lê mais, passa a semana toda, não olha para a palavra, não dobra o joelho para orar. Já orei na igreja domingo, tá bom, né? Domingo que vem eu oro mais, vou escutar mais um pouquinho da palavra. A gente larga a arma, mas eles não, eles iam beber água, levava a arma com ele, pegar a arma. Eles iam beber água, levava a arma com ele, né? Voltava lá do rio, voltava com a arma. Eles não largavam a sua arma. Você não pode largar a sua arma. Sua arma é a palavra de Deus, a espada do Espírito, né? Lá em Efésios 6 vai dizer isso, que a palavra de Deus, a espada do Espírito. A espada é uma arma que Deus colocou nas nossas mãos, uma arma poderosa contra Satanás, né? E quando nós temos essa arma na mão, o diabo não pode nos vencer, Sanbalate não pode nos vencer, irmão. Aleluia. Fique com a sua arma, louvado seja o nome do Senhor. Neemias está ali construindo o muro. No capítulo 6, no versículo de número 2, capítulo 6, 2, diz assim o texto: Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer mal. E eu enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira, em
Neemias respondia. Irmão, quando nós estamos fazendo a obra, o diabo viu que não pode nos parar. Ele vai propor aliança conosco. Ele vai propor aliança. Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. Às vezes, essa aliança vai vir na forma de uma amizade, vai vir na forma de um namorado, uma namorada. São alianças que o inimigo ele vai fazer conosco para nos paralisar, para nos fazer descer do mundo, para nos fazer parar aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, cuidado, né? Quando você está fazendo a obra de Deus, cuidado com as alianças que Satanás vai te propor. Neemias ele estava ali, estava atento, estava vigilante. Quando eles enviaram, né, aquela mensagem para ele, Sanballat e Gesem, ele falou: não, não posso parar, estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Aleluia. Às vezes o diabo quer te fazer descer. Você está numa posição que Deus te colocou e ele quer te fazer descer. Não, não vai hoje não, fica em casa, né? Não, você está cansado. São alianças, né? Para que você vai fazer isso? O pastor chamou a gente para ir lá capinar o terreno hoje. Não vai não, para que isso aí? Né, irmãos? São coisas que o diabo ele vai colocando para impedir que a gente faça a obra. Mas a gente precisa ficar na posição que Deus nos colocou. Neemias não desceu, continuou aquela obra. E diz no versículo de número 15 que acabou-se, pois, versículo de número 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu e 52 dias, em 52 dias. O muro ele tinha 1.600 metros e eles terminaram aquele muro sem reta escavadeira, sem nenhum tipo de equipamento moderno. Eles construíram aquele muro de 1.600 metros em 52 dias. E diz o texto, no versículo de número 16, na última parte, diz que eles reconheceram que foi Deus quem fizera aquela. Aleluia. Nós precisamos de reconhecer Deus nos nossos caminhos. Às vezes, né, Deus nos dá grandes vitórias, Deus nos dá grandes conquistas, e nós esquecemos de reconhecer que é Deus que está nos dando. Nós esquecemos de reconhecer que é Deus quem está nos dando vitória, que é Deus que está nos colocando na posição. A gente precisa reconhecer Deus nos nossos caminhos, reconhecer Deus nas nossas vitórias. Nós precisamos, né, não podemos esquecer do que Ele tem feito por nós. Aleluia. Coloque Deus na frente de tudo que você vai fazer. Se você colocar Deus na frente, né, aquilo que você está fazendo vai chegar ao fim e Deus vai dar aquilo que você realmente necessita. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus. Aleluia. Não